E algo que eu sempre gosto de falar, pessoal, e chegando aqui também enfatizo novamente, a questão do propósito. É você ter propósito em relação ao que você quer com esse programa de gestão de vulnerabilidade. Então, estamos aqui para corrigir falhas? Ou estamos aqui para identificar quais são as vulnerabilidades antes que elas sejam exploradas? O que a gente quer com esse programa? A nossa bússola, né, nosso sentido, ele precisa estar sempre à nossa frente, que é o de reduzir o risco ao mínimo possível, que é o que eu estou falando desde o início. E quando a gente fala de reduzir risco, e agora a gente falando aqui sobre a nossa cereja do bolo, que é o papel da segurança ofensiva. Então a gente não tem como falar de gestão de vulnerabilidade sem também falar de segurança ofensiva. E a gente acaba mencionando aí no processo de detecção de vulnerabilidades. Mas ela vai além disso, tá? Então eu quero também trazer essa outra visão sobre como é importante essas atividades que envolvem OffSec, que pode ser, por exemplo, o pentest, pode ser engenharia social, simulações de phishing, né? Então, a própria segurança ofensiva, ela contempla muito mais testes do que o próprio pentest. Então, é legal a gente também ampliar um pouco essa visão. Então, a segurança ofensiva ela é importante porque ela ajuda a reduzir os riscos nas organizações. Quando você simula esses ataques, você consegue descobrir as falhas antes que elas sejam exploradas por criminosos. E isso faz com que a organização ela consiga tomar ações preventivas. Então, aqui a gente também acaba conhecendo a superfície de ataque. Eu já vi alguns casos em o próprio pentest conseguirem identificar pontos de entrada que antes não a própria organização não conhecia. Então é muito legal como o pentest e esses outras simulações de ataque elas fornecem esses insights. Além disso, essas próprias simulações elas ajudam aí a organização a construir, a desenvolver e a testar planos de respostas a incidentes, o que melhora a resiliência e a própria capacidade de recuperação da organização em caso aí, de um ataque real. E outro ponto que eu gosto também de enfatizar, que envolve a cultura, né? Quando a gente fala sobre simulações que envolvem, por exemplo, engenharia social, phishing, que isso traz para o próprio colaborador propósito de algumas ações de segurança e isso faz com que se alastre aí essa conscientização em segurança da informação, que é algo tão importante. Outro ponto que eu queria enfatizar também é sobre você não olhar o pentest como uma peça isolada da sua estratégia de segurança. A gente pode até ampliar aqui, além do pentest, pensar nessas outras atividades que envolvem a segurança ofensiva. A ideia de que essas atividades elas são em si, elas acabam por si mesmas. Na verdade, e agora a gente falando mais do pentest, como exemplo, eles precisam ser integrados a um programa de gestão de vulnerabilidade. Porque isso faz com que ele consiga abranger outros processos e consiga trazer, né, novos insights, tanto para a etapa aí de requisito de segurança, para a etapa de codificação segura, ou também para a etapa de monitoramento. Quando você consegue olhar o pentest, e aí agora abrangendo, né, o pentest e outras simulações de ataque, como algo que vai além de si mesmo, vai além da etapa de detecção, e você também consegue olhar ele como algo que pode te ajudar na prevenção, isso enriquece muito um programa de gestão de vulnerabilidade. Então, trazer essas abordagens nos faz pensar como a área de OffSec é muito importante para toda a gestão. Isso faz com que a gente também pense como ela acaba sendo o core aí da própria gestão de vulnerabilidades, complementando as medidas de segurança defensiva e preventiva. Então, em vez de apenas a gente reagir às ameaças, ela também oferece aí uma abordagem mais proativa, uma abordagem que acaba então contemplando outras atividades. Então, vamos citar aqui alguns motivos e é interessante você refletir sobre o papel de OffSec em um programa de gestão de vulnerabilidades. Primeiro que ela facilita também a construção do gerenciamento de vulnerabilidade baseado em risco. Esse conceito, RBVM, que vocês podem procurar pela internet, é algo que está crescendo muito, sabe? A discussão sobre você fazer o gerenciamento de vulnerabilidade a partir do risco, né? Baseado em risco. Mas, se vocês prestaram bem atenção no que eu estou falando desde o início, tudo que a gente comentou aqui até agora é que a gestão de vulnerabilidade, ela depende de você ter esse pensamento de risco. Então,
Então eu acho muito legal que a gente não precisa, às vezes, mudar o nome da roda, né? Que tá rodando aí. É só você entender melhor como ela funciona. E o OffSec, ele consegue, então, ajudar as organizações a pensar aí no risco que as vulnerabilidades podem representar. E isso facilita muito a forma como você direciona os recursos, que é algo que também vem enfatizando. Além disso, o OffSec ela também fornece uma visão clara das consequências de uma real exploração. Isso faz com que a gente entenda o impacto. Lembra que eu comentei que risco depende da probabilidade, impacto e ameaça? Então isso ajuda a você desenvolver um programa de gestão de vulnerabilidade mais eficaz, mais voltado aí ao risco, ao se pensar o impacto real de uma brecha de segurança. Outro ponto é que a segurança ofensiva ela consegue te ajudar a validar se os controles de mitigação implementados eles são realmente eficazes na prática. Lembra quando eu falei que a gente depois da priorização a gente precisa acionar uma correção, seja ela uma correção definitiva ou um controle de mitigação, né, um controle temporário? Então o Pentest ele consegue trazer uma visão de como esse controle está sendo aplicado. Bom, aqui fica claro como a segurança ofensiva ela não só complementa as medidas defensivas, mas ela também fortalece, ela ajuda a construir essa base da gestão de vulnerabilidades. E isso eu pelo menos vejo pouco sendo discutido, esse papel de OffSec para a gestão de vulnerabilidade.